Oi, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os sacramentos. Você sabe quais são e quantos eles são? Eu vou contar para vocês um pouquinho através deste livrinho, que é uma historinha que, através dela, se explica quais são e o significado de cada sacramento. A historinha é sobre uma carta e uma viagem. João se prepara para visitar seus avós. João e Ana Clara são irmãos e brincam sempre juntos, mas hoje eles ajudam sua mãe, Maria, a fazer o jantar, porque seus tios vão lhe visitar, trazendo uma carta enviada do outro lado do oceano, de seus avós Pedro e Isabel. Quando chegou o tio Luiz, João foi correndo abrir o portão. Sua curiosidade é grande. O que está escrito aí? Mamãe disse que essa carta é para mim e para minha irmã. Sim, é verdade. Mas João tem que esperar terminar o jantar. Enquanto isso, conversa com sua irmã. O que será que está escrito? Será que vovô quer nos dar algum presente? Falta pouco para o Natal? Não, acho que ele quer dar notícias. Ela poderia nos visitar? Estou com tantas saudades dela e do vovô. Ela nos visitar? Ela já está com muitos anos e mora longe, lá em Portugal. E vovô Pedro tem dificuldades em andar. Ah, quantas saudades! Terminando o jantar, os irmãos aproximando-se do tio, pegam a carta e leem juntos. Queridos netos, João e Ana Clara, durante todos esses meses rezei por vocês. Estamos nos aproximando do Natal e, por isso, estou pensando qual presente poderia lhe dar. Combinamos com seus pais de vocês virem passar o Natal conosco. Que Maria Santíssima lhes guarde e lhe proteja. Com afetuosas lembranças, sua avó Isabel. A surpresa foi grande. Eles visitarão seus avós, mas não será uma viagem qualquer, pois atravessarão todo o oceano. No mesmo instante, querem preparar as malas, mas Maria diz: Filhos, não pense que essa viagem será fácil. Irão de navio e serão 7 dias de navegação. Por isso seu pai comprou uma mala maior. Precisamos estar bem preparados. Ademais, lá em Portugal faz muito frio no Natal. E ensinou algo importante. Prestem bem atenção. Nossa vida na Terra é como uma viagem. E as malas são todos os atos bons. Quando morremos, só conseguimos ir para o céu se aqui na terra seguirmos os mandamentos de Deus. Praticar os mandamentos? Perguntou João. Sua mãe respondeu: Nós conseguiremos isso se recebermos as graças de Deus que nos vêm com os sacramentos. João e Ana Clara perguntaram juntos: Sacramentos? O que são? Bom, os sacramentos são instrumentos que Deus deixou para que nós pudermos, através dos sacramentos, alcançarmos as graças de Deus. Os sacramentos, eles são 7, e eu vou falar um pouquinho deles para frente. Passagem para a viagem. Eis que chegando ao dia da viagem, contudo, João conseguirá viajar sem ter uma passagem? Seus pais já compraram as passagens. Sem elas, eles não poderiam entrar no navio. O sol resplandece sobre as águas do mar. Os marinheiros levantam as velas e os ventos se põem a soprar. O passeio começa. O batismo é um dos primeiros sacramentos. Geralmente, nós somos batizados quando crianças, bebezinhos às vezes. E através do batismo, nós somos inseridos na vida cristã. O batismo, ele nos livra do pecado original e faz com que é um meio de alcançarmos a salvação. O batismo, através deles, nós estamos mais unidos a Deus e fazemos parte agora da família de Cristo. João age mal. No meio daquele passeio, João convida alguns amigos que ele conheceu na embarcação para brincar. Fizeram um esconde-esconde pelo navio. Beatriz, a pegadora, está contando. Todos procuram um bom esconderijo, mas
Todos procuram um bom esconderijo. Marcos deu a João a ideia de escalarem o mastro para se esconderem lá em cima. João sabe que é proibido fazer isso. Era um lugar muito perigoso, mas concorda em subir. Durante a escalada, uma voz séria os manda descer. Era o capitão. Envergonhados, eles obedecem esperando receber um terrível aperto. Vocês sabem que agiram mal? Pergunta o capitão. Ao responderem que sim, eles dizem: prometem nunca mais fazer isso? Sim, respondem. Bem, então eu os perdoo. Pode ir embora. Ficam cheios de alegria por terem sido perdoados e não castigados durantemente pelo capitão. Como eu disse, através do batismo, nós somos libertos do pecado original. Mas também há um outro sacramento que depois do batismo nos ajuda a ficar libertos também do pecado, quando a gente vai crescendo. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. É o sacramento da confissão ou da penitência. Nesse sacramento é quando a gente vai até o padre, procura o padre, que ali se faz como uma pessoa de Cristo, quando a gente se arrepende dos nossos pecados. No sacramento da confissão e da penitência, a gente vai até o padre e confessa a ele todos os nossos pecados. Através da nossa confissão, o padre, como eu disse, pessoa de Cristo, perdoa os nossos pecados e a gente fica livre do pecado que a gente cometeu. João encontra um alimento incomparável. Durante a viagem, alguns marinheiros eram muito ambiciosos, trabalhadores e educados. João os admirava, mas ficou assustado ao ver que outros não eram tão bons e não ajudavam a ninguém. Querendo conhecer a razão da diferença, João perguntou: Capitão Rafael, por que o senhor tem marinheiros educados, generosos e outros preguiçosos e relaxados? Ah, o segredo é a alimentação. Alguns comem do melhor pão que temos para a viagem. Não há nada igual. Ele dá a capacidade de realizar todas as atividades com perfeição. Que pão é esse? Eu também quero ter essa força. Esse alimento é o pão do céu. É a Eucaristia. O capelão do navio celebra a missa todos os dias para nós. Desde aquele dia, João descobriu o pão que lhe daria forças para enfrentar todas as dificuldades da vida e uma fonte inesgotável de amor para encher a sua alma de felicidade. Aqui nós vamos entrar em outro sacramento. Como vocês viram na historinha de João, é a Eucaristia, o pão da vida. A Eucaristia nos fortalece e é um dos sacramentos que eu vou explicar agora há pouco. A Eucaristia é o corpo de Cristo. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Ele deixou para nós, para que através da Eucaristia, que é seu corpo santo, para que a gente possa nos fortalecer o nosso espírito. E por isso também ele é um dos sacramentos. Após passar por toda a preparação da catequese, vocês irão fazer a primeira Eucaristia, que é um momento muito importante. Tempestade em alto mar. Um dia, João acorda com uma grande movimentação no barco. Atenção, tripulantes, um perigo se aproxima. O capitão dava o sinal de alerta. O que acontecia? Uma grande tempestade caía sobre a embarcação. Saindo do quarto, viu uma terrível chuva e ventos muito fortes. Num canto, o capitão ajuda um marinheiro ferido a se levantar da queda. Cuidado! Segure-se nas cordas para não cair. Vendo que podia estar em perigo, João segura firme nas cordas do convés. Estava com muito medo. De repente, ouve o grito de sua irmã, que era jogada de um lado para o outro com risco de cair no mar. João quer salvá-la, mas não tem coragem e forças necessárias. Nesse momento, ele ouve um forte grito, uma ordem do capitão. João, salve sua irmã! Tomando de forças sobre-humanas, ele dá um salto, agarra a mão de sua irmã e a leva para um lugar mais seguro. O próximo sacramento que vamos falar agora é a confirmação, ou
o crisma, que é a mesma coisa. Através do crisma, quando a gente é batizado, a gente geralmente é bebezinho, então são os nossos pais que nos levam para sermos batizados. Mas a confirmação, o crisma, ele é diferente. O próprio jovem, no caso, depois que vocês passam pela Eucaristia, pela catequese, vocês vão entrar no crisma. E aí, vocês estarão caminhando com suas próprias pernas. E através do crisma, que é a confirmação, vocês estarão confirmando o batismo que os seus pais os levaram para ser batizados. A confirmação, o crisma, é o início da vida cristã. A crisma. Eu vou explicar agora a crisma refletindo sobre a historinha do João, que eu acabei de ler agora, sobre a parte que ele salvou sua irmã. Vou ler um pouquinho para vocês. O medo de João reflete bem a nossa realidade. Não temos forças para enfrentar as dificuldades da vida, mas assim como ele, escutando a voz do capitão, sentiu coragem e força para salvar sua irmã. Com o crisma, recebemos força e coragem necessária. A voz do capitão simboliza a Santa Igreja que nos chama através do crisma. Um dos principais efeitos desse sacramento é recebermos os dons do Espírito Santo. Entre eles, o dom do conselho, muito necessário para escolhermos o caminho certo para chegar ao céu. A doutrina diz que a confirmação, ou crisma, é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. A matéria é imposição das mãos feitas pelo bispo e a unção feita na fronte com o óleo do crisma. A forma do crisma é receber por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Este sacramento nos confere uma marca indelével, ou seja, um caráter que nunca mais será apagado. Na terra de seus avós. Quanta aventura em 7 dias! Por fim, João e sua família avistam no horizonte a cidade de seus avós. Desembarcam e ao longe ouvem os sinos de uma igreja ecoando por todo o vilarejo. Seus pais decidem entrar nela para agradecer a Deus por toda a proteção destes últimos dias. Ao entrarem no recinto sagrado, além da beleza do lugar, se deparam com uma cerimônia de casamento. Ao ver a beleza dela, João perguntou a seu pai o que acontecia. Meu filho, é um casamento. Nossa! O casamento ou matrimônio é a promessa que o homem e uma mulher fazem reciprocamente, diante de Deus, de serem fiéis um ao outro para sempre. Papai, por que você está emocionado? Lembrei-me deste sério compromisso que fiz com sua mãe. E mostrando-lhe a sua aliança, continuou. Olha, este é o símbolo que nós usamos para recordar essa fidelidade indissolúvel. Mas qual é a razão dessa promessa? É para que pudéssemos ter você, meu filho, e sua irmã, como a igreja nos ensinou. Como vocês puderam ver, João entra numa igreja e se depara com uma igreja linda. Mas o que chama a atenção do João também é que está acontecendo um casamento. E seu pai explica para ele que o sacramento, que está acontecendo um casamento. E seu pai explica para ele que o casamento também é um sacramento. E através do casamento que o homem e a mulher se unem na presença de Deus e com a bênção de Deus. Uma bela vocação. Assim como alguns se casam, outros por um chamado especial de Deus, dedicam suas vidas por inteiro a servi-lo e ajudar os demais a alcançar a salvação. São os sacerdotes que, com o sacramento da ordem, tornam-se pessoas sagradas. Mas isso é algo magnífico. Todos podem ser sacerdote? Perguntou João. Claro que sim, disse seu pai. Todos os homens que recebem o chamado de Deus e citam em si esse chamado. Então João acrescentou, cheio de emoção, eles devem ser homens muito bondosos para com os demais. O pai lhe disse, exatamente, meu filho, pois o sacerdócio é a condição que mais deve ser honrada nessa terra. Se não houvesse padres, não teríamos quem celebrasse a missa e ministrasse os sacramentos.
quem nos ensina a doutrina, ou quem nos ensinasse a doutrina da igreja. Enfim, quem se preocupasse com a nossa santificação. E aí vocês devem estar se perguntando, mas se o matrimônio é um sacramento, então os padres não participam desse sacramento? Agora a gente vai entrar em um outro sacramento, que é o da ordem. O sacramento da ordem, ele também é uma vocação. É por meio desse sacramento que nós temos hoje o padre, o bispo, o papa. Através desse sacramento, como eu disse anteriormente, quando nós vamos se confessar, o padre se torna a pessoa de Cristo. E ele se torna essa pessoa através do sacramento da ordem. João na casa de seus avós. Depois de rezarem e agradecerem a Deus pela viagem, junto à imagem de Nossa Senhora, João e toda a sua família saem da igreja. Pouco depois, chegam à casa de seus avós. Quanta alegria para a família reencontrar-se depois de tantos anos longe. Esse será o Natal mais feliz para toda a família de João. Entretanto, João percebe que seus avós estão um pouco doentes e parecem precisar de um auxílio mais especial. Por isso, ele e sua irmã são mais bondosos e generosos com eles, pois a avançada idade deles os atraíam e admiravam. Um dia, João e Ana Clara vão visitar a cidade. Enquanto andam, eles têm uma ótima ideia. Quando voltam para a casa de seus avós, entram gritando, cheios de alegria. Vovó, vovô, hoje trouxemos um remédio que vai aliviar as dores que estão sofrendo. Garanto que nenhum remédio no mundo dará uma solução mais rápida e eficaz do que esse. Muito surpresa, disse a avó. Mas, meus queridos netinhos, que remédio maravilhoso é este? Qual não foi a surpresa quando veem um padre se aproximar e entrar na casa? Os avós então exclamam: era isso que estávamos esperando, meus queridos netos. Não há remédio melhor do que este. Após o sacerdote ministrar o sacramento da unção dos enfermos, uma alegria ainda maior passou a reinar naquele lar, pois os avós de João receberam novas forças de espírito para praticar os mandamentos de Deus, paz de alma diante do natural desgaste da vida e confiança na infinita misericórdia de Deus. Aqui nós estamos falando de mais um sacramento, que, como eu disse, é o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é feita pelo sacerdote nas pessoas que já estão doentes. O sacerdote, o padre, passa nos fiéis o óleo ungido e pede que Deus ajude e alivie o sofrimento da pessoa que está doente. João volta para casa. No Natal de João, não podia ter sido mais animado e cheio de bênçãos de Deus do que o passado na casa de seus avós. Estes nunca estiveram tão bem de saúde. Ele estava feliz na companhia de sua família e, sobretudo, porque nessa viagem tinham aprendido muito sobre a doutrina católica, em especial os sacramentos. João aprendeu como os sacramentos são importantes para alcançar a salvação eterna, pois nos auxiliam na nossa viagem rumo ao céu, com as graças que eles transmitem. Eis que, agora, sua viagem terminou. Ele volta para casa e continua sua vida, mas com uma diferença. Cada vez mais quer se aproximar dos sacramentos, pois sabe como são importantes para realizar o seu maior desejo, morar no céu junto com Jesus e Nossa Senhora. Chegamos ao fim da historinha de João. O que nós aprendemos com João e com sua irmã Ana Clara? Nós aprendemos que existem 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, cada um com suas particularidades. O batismo, quando nós somos pequenininhos e somos levados até a igreja, para que através da água que o padre faz a oração, nós sejamos salvos do pecado original. A confirmação ou crisma, que é quando nós passamos pela catequese, pela primeira Eucaristia e passamos
pelo crisma, que é a catequese do crisma, e quando a gente vai com as nossas próprias pernas e fazemos a confirmação do nosso batismo. A Eucaristia, que é quando nós recebemos o corpo de Cristo. A confissão, que é quando nós vamos ao sacerdote, pessoa de Cristo, e nos arrependemos de nossos pecados. A unção dos enfermos, quando alguém está muito doente e o padre vai com um óleo ungido e faz a oração para aliviar os sofrimentos daquela pessoa. A ordem, que é quando o padre se torna pessoa de Cristo. E o matrimônio, que é quando o homem e a mulher se unem diante de Deus para formar uma família. Então é isso, crianças. Hoje nós aprendemos que os sacramentos foram deixados por Deus para nós, para que pudermos estar cada vez mais perto de Deus e de sua graça. Espero que vocês tenham gostado da historinha de João e que vocês tenham aprendido um pouquinho. Até mais!